Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Hoje vamos tratar de um assunto polêmico, o aborto. No Brasil, a legislação permite a interrupção da gravidez em casos de estupro, risco de vida à mãe ou anencefalia. Mas é grande o número de mulheres que não estão nessas situações e realizam o aborto em clínicas clandestinas. As consequências podem ser graves, sejam psicológicas ou físicas. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, convocou uma audiência pública para discutir a descriminalização do aborto nos 3 primeiros meses de gestação. A magistrada é relatora da ação do PSOL, que defende a legalização do aborto no país até a 12ª semana de gestação. O Congresso Nacional também vem debatendo o assunto e hoje nós convidamos 2 especialistas no tema com visões diferentes. A presidente da Associação Brasileira de Antropologia, Lia Zanotta, e a professora da UNB e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, doutora Lenise, muito obrigada pela participação. Doutora Lia, muito obrigada. Fiquem à vontade no nosso sofá. Vamos debater um assunto que é polêmico, como nós falamos, importante, porque a gente percebe que, por exemplo, em toda a eleição para presidente, é um assunto que vem à tona. Então, a população brasileira realmente gosta, né, de debater esse tema. Primeiro, eu gostaria de saber qual o posicionamento de vocês duas a respeito do aborto, começando com a doutora Lenise Garcia. Bem, eu penso que o aborto, ele provoca sempre uma morte do feto, né, da criança, do filho, daquela mulher que realiza o aborto, e a maior parte das vezes também faz muito mal a ela, né? Então não é de forma alguma uma solução, mesmo que sejam situações difíceis, mas não é o que vai solucionar, né? A gente precisa encontrar outros caminhos que são individualizados, vai ser uma solução de cada vez, vamos dizer assim, para cada situação, né? Mas o aborto não é nunca que resolve o problema. Doutora Lia. Veja, a doutora Lenise reconheceu que é uma situação difícil. A situação que uma mulher se defronta em relação à necessidade de fazer o abortamento é sempre de uma alta complexidade. As causas são múltiplas, pode ser violência, pode ser emocional, pode ser pressão alta, 40 anos, pode ser não ter mais a relação com quem é aquele companheiro com quem ela tem relação sexual. São sempre situações absolutamente difíceis. Às vezes é uma mulher com 4 filhos que não pode ter mais um quinto, é empregada doméstica e tem pressão alta. Então, se ela não puder fazer o aborto, ela praticamente está dizendo a si que é quase que uma sentença de morte para ela, ou de doença ou de morbidade. Então, eu vejo o seguinte, que se ela é uma situação difícil, é uma situação que se impõe, que as condições sociais e econômicas são desiguais, afetivas são desiguais, e, portanto, nós precisamos de que a legalização do aborto até as 12 semanas, que é esse período inicial, deva ser descriminalizada. Não tem o menor sentido de colocar adolescentes, mães de família na prisão. Ou a dificuldade do abortamento inseguro, clandestino, com alta dificuldade e que, portanto, princípios constitucionais, como a dignidade da mulher, o direito ao corpo, a integridade física e psíquica, ela é fundamental. Então, neste sentido, nós temos uma campanha geral contra a possibilidade de fazer abortamento, que está, inclusive, colocando dificuldades para aquilo que está legalmente direito. Ou seja, estão se fechando hospitais que são abertos para o aborto legal para mulheres estupradas e, portanto, nós estamos com uma dificuldade até de realização do abortamento seguro naquilo que já é legal no país. Na Constituição. Doutora Lenise, existe alguma diferença na avaliação da senhora entre fazer o aborto até a 12ª semana de gestação ou na 7ª, 8ª ou 9º mês de gestação? Não, na verdade, assim, é só a percepção da pessoa, porque aquela vida, ela já foi gerada, né? Aliás, eu apresento aqui, né? A criancinha com 12 semanas, tá certo? Na verdade, essa não tem nem 10 semanas ainda, essa tem 10. 10 semanas? Nem 12, 10 semanas. Certo? Então, a gente vê que está completamente formado, só falta crescer, né? E mesmo antes de estar assim tão
tão formadinho, tão completo, já é aquela pessoa, né? Então, a mulher, ela não consegue deletar um filho, né? Isso que eu falo. E por isso que eu discordo também, né? No sentido de que seja uma situação insolúvel, que a pessoa tenha uma necessidade de fazer o aborto. Não é isso que a gente percebe com os grupos, né? Que a gente acompanha e a gente conhece, que ajudam mulheres que estão nessa situação, né? Porque muitas vezes ela está, isso sim, desamparada. Mas se ela é amparada pela sociedade, e é obrigação da sociedade amparar a pessoa que está nessa situação, a maior parte das vezes ela desiste de fazer o aborto. Na verdade, ela não queria fazer, né? Ela está sendo levada a fazer porque ela não vê outra solução. E essa solução, de fato, existe, né? Não é que não exista a solução, né? E como eu falei, o aborto não é solução nunca, porque ela já é mãe, né? Então, a mulher que está pensando em fazer um aborto, ela não tem mais a escolha de ser mãe ou não ser mãe. Ela tem a escolha de ter um filho vivo ou ter um filho morto, né? E esse filho morto, ela vai carregar para o resto da sua vida, né? Ela pode tirar do seu útero, mas ela não tira da cabeça e não tira do coração, né? Então, não é solução, né? Evidentemente, não é uma solução para a criança, que já existe, que eu não tenho como eliminar essa existência, eu só tenho como matar, né? E não é solução para a mãe, que também vai carregar essa carga consigo. Veja, eu como atualmente presidente da Associação Brasileira de Antropologia, mas membro dessa sociedade há muito tempo, eu diria que nós temos inúmeras pesquisas entre os nossos associados e associadas sobre situações pelas quais a doutora Elenise está colocando, mostrando um bonequinho. Eu mostraria a vida de mulheres em situação social e econômica, em relações sociais, em que se torna absolutamente impossível ela gerar mais um filho ou gerar um filho em situação que ela não pode se relacionar como ela poderia e gostaria, às vezes, situações absolutamente precárias. Então, as pesquisas que estão sendo feitas mostram a dificuldade e realmente a falta de respeito que se tem à dignidade destas mulheres. Essas mulheres, algumas, que são levadas para não fazer em última instância, que não têm direito ao aborto, elas ficam para o resto da vida a dificuldade de lidar com aquela situação. Então, eu diria o seguinte, a maternidade é a coisa fantástica. Então, nós somos de acordo com a maternidade, mas estamos de acordo com a escolha das mulheres. A escolha das mulheres não é no sentido de a escolha do mercado, vou comprar uma escova, não. É uma escolha diante da vida e da sua dignidade. Poderei eu ter condições de um filho que não terá um pai ou de uma relação sexual que eu tive, que não cuidei ou que cuidei, porque a dificuldade da contracepção no Brasil é enorme. Há uma política pública de saúde que tem que ser repensada, porque você chega lá na ponta, nas comunidades rurais ou nas comunidades urbanas periféricas, você tem que, às vezes, o medicamento chega da contracepção e não é dado para as pessoas. Isso aí, a gente vai abordar isso no próximo bloco. Então, só que eu queria dizer o seguinte, que não pode, quando a gente é a favor da legalização do aborto, não se quer que aumentar os abortamentos. Ao contrário, legalizado, nós vamos diminuir os abortamentos e vamos diminuir a mortalidade materna. Todos os países onde tem isso, nessa mudança, houve uma diminuição fantástica da mortalidade materna e não houve aumento de abortamento. Perfeito. A gente vai falar sobre isso, continuar esse tema, que é um tema muito importante. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, nós vamos esperar por você.